boa tarde. Eu sou Flávia Maritã, eu sou arquiteta e também formada em gestão de projetos. Atualmente eu trabalho como gerente BIM na Hype Studio. A Hype Studio é um escritório de arquitetura. Ele já está no mercado há 10 anos e hoje a equipe é composta por 17 pessoas, integrantes, né, entre arquitetos. E a gente já trabalha nesse mercado há 10 anos e já desenvolveu muitos estudos e muitos projetos. Entre eles, no mercado, no caso, na tipologia de esportiva, a gente tem como referência o estádio do Beira-Rio. E, atualmente, a gente está desenvolvendo o CT do Inter também. A gente já trabalhou também em alguns projetos do ramo institucional, destacando o CREA do Paraná, que foi um resultado de um concurso nacional. E o nosso foco maior hoje, o repertório maior da Hype, é no mercado imobiliário, entre edifícios comerciais e residenciais. A gente foi convidado para o seminário para falar sobre BIM. E como todo mundo aqui presente, a gente já sabe que todo mundo, pelo menos, sabe o que é BIM ou entende da ferramenta, já ouviu falar. E a gente trouxe o título como um novo modo de projetar. Porque, na verdade, o BIM ele não muda só o software, ele vai mudar o processo em que a gente está desenvolvendo projetos. E essa foi a maior dificuldade, entre aspas, que a Hype encontrou, que foi a mudança de paradigma, a mudança na maneira de trabalhar internamente, de trabalhar integrando com outros projetos, de trabalhar com a cadeia, de trabalhar com a indústria, com a construção. Então, a gente achou importante tratar esse assunto, mas de uma maneira diferente, de mostrar como a gente foi utilizando essas ferramentas e atribuindo recursos ao trabalho que a gente desenvolve atualmente. Quando a gente foi convidado para fazer essa palestra, quando a gente estava montando, a gente fez uma pergunta para a equipe, que era que cada um definisse numa palavra ou numa frase o que tinha mudado na maneira de projetar, passando de um modo tradicional, que a gente chama modo CAD, né, de desenho assistido por computador, para o modo BIM, que é o modo de modelagem. Então, cada um falou o que achava. Então, entre as palavras que a gente foi encontrando e o pessoal foi sentindo, o escritório, como ele tem 10 anos de mercado já, então são arquitetos que já têm uma formação e já têm um contato com esse desenvolvimento de projeto. Então, são arquitetos formados no CAD, que passaram por um processo para desenvolver BIM, né? Então, a gente encontra algumas palavras que são as possibilidades, antecipar as decisões, a colaboração, a precisão, a confiança, o controle, as discussões assertivas, a compreensão, as definições, a visão geral, a visão global do projeto, e o tempo para projetar, e não o tempo para desenhar. Tá? Então, essas foram algumas palavras que a gente solicitou e a equipe foi logo de cara falando, essa é a mudança, porque foram sentindo essa mudança. Então, a gente realmente veio de uma formação de CAD e passou a fazer parte desse novo processo e teve que se adaptar com esse novo modo de projetar. Então, a gente vai apresentar alguns recursos que a gente foi desenvolvendo durante o processo e que hoje a gente acredita que fazem total diferença nesse novo modo de projetar. Então, essa imagem ela representa o que hoje se faz em CAD e o que hoje pode se fazer em BIM. Então, esse modelo, ele a gente passa a projetar não mais com linhas, e sim com objetos. Então, a visualização, a documentação, ela continua sendo a mesma coisa. A gente entrega vistas 2D, a gente entrega cortes, plantas, fachadas, a mesma coisa que todo mundo entrega. O diferencial é que a gente tem documentos que
fazem parte de um banco de dados. E esse banco de dados é que vão gerar, consequentemente, as vistas que todo mundo gostaria de receber, e que todo mundo recebe, na verdade. Então, o modo de projetar em BIM é uma maneira que a gente faz diferente. A gente pensa no modelo, executa, e depois a gente extrai as vistas, tabelas, enfim. Desenhos 2D são apenas uma consequência de um modelo bem desenhado, de um modelo bem detalhado. Se o modelo não está bem detalhado, não existe tabela automática, não existe corte automático, não existe planta automática. Nada é automático dentro do Revit, tá? Ou em qualquer software. Então, isso tem que ficar claro. Existe uma injeção de informação dentro dos modelos para que eles realmente possam gerar as vistas detalhadas ou os detalhamentos que a gente entrega normalmente num modo tradicional. Outra coisa que foi muito importante e que a gente sente internamente na equipe é a questão do trabalho colaborativo. Internamente, as equipes, elas são sim divididas por projeto ou por estudo, enfim, mas hoje a integração entre os arquitetos é muito maior. Se discute projeto, se discute modelo, se entende, tá, mas como que nós vamos resolver isso? Olhem aqui, alguém pode dar uma opinião e abre modelo, e corta, e secciona na hora, faz 20 cortes se precisa. Então, são coisas que a gente tem um objeto para estudar, e não mais uma planta para analisar e simplesmente dizer, muda a circulação. Vamos analisar o modelo e não mais as plantas ou os cortes, tá? Então, a gente passa a ter a colaboração interna. A gente, como Hype, a gente desenvolve projetos dentro do Revit. E o Revit tem um recurso que se chama Worksharing, que é onde mais de um usuário pode trabalhar dentro do mesmo arquivo. Se tratando de um único projeto, é muito difícil um único arquiteto desenvolvê-lo durante todo o processo até a finalização do projeto executivo. Então, isso nos auxilia a que mais de um projetista ou mais de um arquiteto trabalhe dentro do mesmo arquivo, e com isso a gente consiga ter esse banco de dados sempre atualizado, tá? Então, aumenta a segurança, né, no ambiente de trabalho e elimina as inconsistências de projeto, tá? Uma frase que parece ser que dá um certo medo, na verdade, dentro do conceito BIM é: uma mudança em um lugar é uma mudança em todos os lugares. Então, significa que se eu alterar qualquer coisa, eu tenho a segurança de que essa alteração vai estar acontecendo em todas as demais vistas ou dentro do próprio modelo. Outro conceito que a gente traz é a questão da compatibilização. Depois eu vou falar sobre o momento em que a Hype se encontra dentro desse processo BIM, mas hoje a gente desenvolveu ferramentas para que essa compatibilização se tornasse mais segura e se tornasse mais consistente. Então, hoje o nosso trabalho é desenvolver relatórios de compatibilização, enfim, as nossas entregas, e esses novos documentos, na verdade, antigos documentos, porém novos, que eles extraem de uma maneira diferente e visualmente muito mais fácil de entender. Então, se a gente precisa alterar ou fazer uma revisão em algum elemento que está modelado dentro do modelo, existem relatórios, tabelas que estão totalmente relacionadas aos elementos. Nada é texto e nada é nada dentro do Revit. Tudo precisa ocupar um lugar para compatibilizar. Se eu preciso compatibilizar alguma coisa, eu preciso desenhar, modelar alguma coisa, tá? A gente passou também a ter relatórios diferentes do que a gente entregava. Então, normalmente era um relatório extraído no Word, no Excel, enfim. Esses relatórios, eles passam a ter consistência dentro do modelo. Então, isso é o modelo, essas são etiquetas, são informações, e lá são as tabelas que exemplificam ou que tem a legenda referente a essa codificação que está aqui. Então, tudo é codificado e tudo é codificável dentro do Revit, e se é código, é etiquetável, tá? Aqui também foi um projeto desenvolvido na parte de steel frame. Então, também a gente passou a desenvolver isso
Normalmente, essa é uma entrega intermediária, então, uma entrega que vai para um projetista estrutural, tem um relatório de compatibilização, mas fica registrado o que se foi solicitado para alterar, e visualmente é muito mais fácil do que eu ter que ficar revisando. Manda de novo, ele não entendeu, volta, nós não entendemos, e assim vai, sempre nesse vai e vem de revisões. Tá? Outra questão aqui é a questão das revisões mesmo, como eu vou controlar. Então, eu estava falando sobre a compatibilização e agora eu falo como eu controlo essas revisões, né? A gente também desenvolveu ou investiu em alguns plugins, enfim, que fazem com que a gente tenha um registro dessas revisões vinculadas às nuvens reais que estão aqui. Então, se elas são nuvens, se elas são objetos, elas têm uma tabela para conseguir extrair essa informação. Então, nada é texto, nada é linha, tudo está realmente documentado ou modelado para que essa informação seja extraída com segurança. Tá? E com isso a gente evita etapas futuras, né? Isso que a gente quer minimizar tempo de revisão, que hoje a gente sabe, a gente gasta tempo em revisão e é um custo bastante alto ficar revisando o projeto. Tá? Anteriormente a gente trabalhava com textos e linhas, hoje a gente passa a trabalhar com etiquetas. E se é etiqueta, eu só consigo etiquetar um objeto se ele tem um código de barras e se ele tem informações ou um banco de dados que faça eu coletar essa informação e etiquetar. Então, quando eu pego uma garrafinha de água, no mercado, alguém tem que passar um leitor e saber qual é o preço, quando que ela chegou no mercado, quando ela vai sair, enfim, tem uma informação atrás de um produto que ele está codificado. E isso é Revit, é codificação, é banco de dados. Então, agora, os atributos, eles estão nos objetos. E isso faz com que a gente tenha uma agilidade e um controle da informação. Então, qualquer objeto selecionado, ele tem parâmetros que a gente chama de informações, e esses parâmetros, eles são sempre adicionados ao objeto. Então, uma porta realmente é uma porta. Inicialmente, ela pode ser um objeto que vai ocupar esse vão, mas, posteriormente, no decorrer, no desenvolvimento do projeto, ele tem que ser uma porta efetivamente, tá? Então, as coisas, elas têm informação, que é a parte mais importante dentro do Revit. Outra coisa é a questão de codificação. Tudo que está codificado, tudo que está etiquetado, ele tem referência real com o objeto. Então, se eu tenho uma tabela que indica se a alteração for acontecer, a alteração vai ser feita em todas as demais vistas e assim por diante. Então, esse controle é segurança. Esse controle a gente consegue ganhar tempo e não ficar checando, será que eu troquei na fachada, será que eu troquei na planta, será que foi no corte, será que eu troquei na tabela, e assim vai esse que nunca fecha ou que nunca bate. Tá? Ainda falando em segurança, antes a gente tinha as informações que eram desconectas, né, que é aquilo que eu falei agora. Então, a gente tinha uma informação estava atualizada, outra não estava. Então, a gente passa a ter essa informação coerente. E se estamos falando de construção digital, de obra digital, não mentimos. Não se mente cota, não se mente nível, não se mente etiqueta. Então, a informação real é a informação que deve ser realmente executada. Não tem como a gente construir uma obra digital e testar se vai dar certo na obra. Então, não vai dar certo. Então, a gente tem essa segurança dentro do modelo, se eu coloquei uma porta e eu vou codificar essa porta posteriormente, a informação que eu coloquei para a dimensão, largura osso, altura osso, enfim, ela vai estar nessa etiqueta, que é a informação que eu quero buscar posteriormente desse objeto. Com tudo isso, a gente passou a entregar novos produtos. Com tudo isso, a gente passou a entregar coisas diferentes.
Porque é insano tentar fazer a mesma coisa, ou coisas diferentes com a mesma coisa. Então, a gente não consegue, tá? Então, a gente passa a ter vistas mais detalhadas, a gente passa a ter tabelas e não legendas. Então, a informação, ela está vinculada ao objeto, a informação, ela está etiquetada na planta, ela está listada na tabela e ela está desenhada no 3D. Então, a informação, ela realmente é real. A gente consegue uma clareza e uma leitura dos projetos diferente também. Então, assim como a gente tem essa entrega, é normal. A gente tem essa mesma entrega que para nós é normal também, porque a gente desenvolve modelos e a gente gera vistas. Tá? Outra coisa bem interessante, nem todo mundo precisa ter todos os softwares para ver modelos. Esse GIF aqui é um PDF 3D, normal, simples, sem Pro, sem nada. Ele é um PDF que você pode selecionar os objetos e você enxerga quais são as propriedades dele. Então, hoje, existe um processo dentro do processo BIM, que é uma questão dentro do processo BIM, que é a questão de contratos, de direitos sobre modelos e tudo isso. Então, existem modelos que também não são modelos editáveis, mas são modelos visíveis e podem ser discutidos, podem ser recebidos, enfim. Então, passa a ser um novo produto e passa a ser uma nova maneira de você apresentar o seu projeto e discutir esse projeto. Tá? Então, só para exemplificar. Bom, falando um pouquinho, com todo esse trabalho, o Adriano falou, é simples fazer. A gente concorda que é simples fazer, mas a gente discorda porque foi difícil fazer tudo isso. Então, a mudança, isso. O difícil é a mudança, concordo contigo. Depois, se torna mais fácil se todo mundo quiser entrar nessa mudança. Só que para fazer essa mudança, a gente teve que procurar outras coisas que não só treinamentos de softwares, não só assessoria, consultoria, enfim. A gente teve que mudar processos, teve que mudar a gestão interna e a gente precisou unir tudo isso. E nessa mudança, a gente teve que repensar um pouco as entregas. E essas entregas são muito importantes, porque hoje o mercado trabalha com entregas, e entregas trabalha com pagamentos, e assim vai indo. Então, todo esse processo a gente quer sempre tentar fazer com que o processo continue sendo tradicional, mas ele precisa de algumas mudanças para que tudo isso evolua e para que tudo isso dê certo realmente. Tá? Dentro desse processo também, a gente precisou desenvolver manuais e padrões para que isso acontecesse. Então, não existe baixar na internet, não existe buscar alguma coisa que não vai, tem que desenvolver padrões e para cada cliente existe um padrão, para cada cliente existem suas definições, para cada cliente tem o seu tipo de construção. Então, existe um trabalho interno, um investimento que é feito, mas que hoje a gente já vê isso como um ganho em todo as outras coisas que a gente apresentou anteriormente. Então, isso é bem importante, precisa desenvolver isso internamente e precisa mudar a gestão, precisa mudar os processos. E na questão de clareza da apresentação e da visualização, isso já é bem claro, né? Então, isso a gente já tem coisas muito mais claras apresentadas e muito melhor ilustradas, né? Com isso, a gente tem uma relação com clientes e envolvidos muito mais clara e muito mais segura, né? Então, a gente acaba também considerando isso um diferencial em concorrências. Bom, juntando tudo isso, hoje a Hype é BIM, mas um pouquinho BIM, tratando de todos esses conceitos.
Tá? Então, hoje a gente tem a parte de desenvolvimento de modelagem, colaboração, relatórios, revisões, etiquetas, segurança, documentos, processos e procedimentos e a visualização. Com todo esse processo, a Hype já desenvolveu alguns projetos, todos esses que estão aqui, ou eles já foram desenvolvidos ou estão em desenvolvimento. Então, existem muitas metragens já modeladas internamente, e são projetos que foram sendo desenvolvidos e foram modelados no decorrer do processo. Então, aqui é para ilustrar alguns exemplos. Então, é a maquete eletrônica. Normalmente, essa maquete eletrônica, ela vem do modelo extraído do Revit, passa para o Max e é processado. Ou, às vezes, ela é gerada antes e isso depois é posteriormente modelado. Então, existem várias etapas e eu concordo que não exista regra para o desenvolvimento BIM, e sim desenvolvimento de projeto integrado. Então, aqui são alguns exemplos: edifícios residenciais, edifícios comerciais, hotéis, flats. Alguns estão em obra, alguns estão em desenvolvimento. Tá? Então, assim, a tipologia de projeto é bem ampla, então a gente não desenvolve só uma coisa, e a cada projeto existe uma reunião de processo, uma reunião de estudo, como vamos modelar, como vamos discutir, a equipe discute junto. Então, não existe, vamos começar a modelar. Não tem. Precisa planejamento para começar a modelar, assim como precisa planejamento para começar a construir obra. Então, é a mesma coisa. Tá? Bom, e a gente quer ir além disso, e a gente pode ir além se todo mundo nos ajudar e se todo o mercado também auxiliar dentro desse processo. O processo BIM, ele se difere um pouco do processo tradicional CAD. Essa linha vermelha representa o processo tradicional CAD e essa linha azul é a proposta para o BIM. Só que para que isso aconteça, só relembrando mais uma coisa, essa linha relacionada ao tempo, ao esforço. Se eu estou num projeto executivo e eu quero mudar, me custa mais e eu tenho mais esforço. Significa que se eu puxar essa mesma curva para cá, não muda tempo de projeto total. Isso é uma outra coisa. Não vamos entregar nada mais rápido, nada muito mais ágil. É o mesmo tempo em projetar e não desenhar. Então, a informação ela precisa entrar antes para que as revisões sejam minimizadas, para que a compatibilização seja assertiva. Então, é uma proposta, esse não é um gráfico nosso, é um gráfico de mercado, um gráfico técnico, tá? Então, ele representa isso e a gente também defende essa ideia da antecipação das decisões. Antecipar as decisões, as definições. A gente precisa entender o que vai ser colocado nesse lugar. Então, a gente precisa fazer com que ele ocupe esse espaço. Dentro disso, a gente precisa com que toda a cadeia trabalhe dentro do processo BIM e que todo mundo forneça modelos e que todo mundo leia modelos e que todo mundo use modelos e que todo mundo faça parte desse conjunto para que assim a gente consiga ser realmente BIM no total. Tá? Então, só para a gente exemplificar, aqui hoje, quem é arquiteto? A maioria. Construtoras e projetistas complementares, estruturais, enfim. Joia. Então, nesse momento, a gente pede a todos vocês que a gente consiga completar esse ciclo e que realmente consiga extrair BIM. Porque hoje a gente está, entre aspas, sozinho. E muitas vezes nos projetos em que a gente trabalhou, a gente esteve sozinho. Existem no mercado muitos profissionais bons. A gente ainda não teve o prazer de trabalhar todo mundo junto. Mas a gente hoje está pontuando projetos, tá? A gente está trabalhando sozinho. A gente desenvolve modelagem interna porque já nos agrega valor, então a gente vai desenvolvendo isso, tá? E falando nessa cadeia toda,
a Hype quer chegar no BIM Total. O BIM Total significa desenvolver modelagem e compatibilização, que hoje a gente desenvolve compatibilização interna, porém não em relação a outros complementares, por não ter essa cadeia. A questão de planejamento do modelo, a questão de orçamento do modelo, sustentabilidade e facilities, a operação desse modelo. Então, esse é o ciclo completo de BIM, esse é o ciclo em que a Hype deseja fornecer modelos, na verdade, né? Então, a ideia é essa. Atualmente, para que isso seja desenvolvido, a gente está desenvolvendo grupos internos de desenvolvimento, de estudo desses protótipos para realmente verificar a viabilidade deles. Tá? E para que tudo seja completo, a gente une o que a gente mostrou, que a gente já faz, ao que a gente espera que todo mundo contribua e ao desejo que a gente quer chegar. Tá? Então, esse é o nosso trabalho. Obrigada.